pessoal, hoje, né, na aula de ciências, nós iremos fazer a correção e estudar um novo conteúdo, tá certo? Então, o nosso conteúdo que nós vamos fazer a correção hoje é sobre as plantas. Nós iremos corrigir a página 114 e 115, tá certo? Na primeira questão, está pedindo para responder. Letra A. Por que as plantas são classificadas como seres produtores? Por que elas são seres produtores? Você vai colocar assim, porque elas produzem o seu próprio alimento. Ok? Na letra B, o que a nutrição das plantas requer? Letra B, você vai colocar requer a absorção da água, e sais minerais do solo, certo? Aí você vai colocar como a planta se alimenta? Pela raiz, né? A planta e sais minerais do solo, né? Então ela se alimenta pela raiz. Segunda, para a realização da fotossíntese, a planta precisa de quê? Qual é a primeira palavra que a gente vai colocar? A planta precisa de partes verdes. Então você irá colocar a primeira palavra aí que nós temos é a palavra verdes. Seiva bruta, aí depois vem bruta, e depois a luz solar, e por último o calor do sol. Esse processo todinho aqui é chamado de fotossíntese. A transformação da seiva, a fruta, em seiva elaborada é feita através de quem? Da fotossíntese. E a planta libera o quê? Oxigênio para a atmosfera. E por último aí a atmosfera, tá? Na terceira você irá fazer a correspondência de acordo com as colunas. As plantas aquáticas requerem adaptações especiais para serem submersas à água. Parasitas precisam das plantas hospedeiras para sobreviver. Epífitas, né? Que são que instalam em cima de outras plantas. Carnívoras são produtoras e consumidoras. E plantas que vivem em lugares secos desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Então a ordem vai ficar na terceira assim, o seguinte: D, C, B, A e E. Corrijam aí, tá? Na quarta questão está pedindo para você colocar as palavras do quadro corretamente, né? Qual a primeira palavra que nós temos aí no quadro? A primeira palavra é carbônico, a segunda fotossíntese, seiva elaborada, solo e sais minerais. As plantas contribuem para a purificação do solo, né, do ar, porque absorvem o quê? O gás carbônico. Você vai colocar aí na letra A. Carbônico.
Letra B. Os vegetais retiram água e sais minerais do solo. Letra C. Os vegetais fabricam seu próprio alimento através de quê? Da fotossíntese. Tá? Letra D. A seiva bruta é formada por água e sais minerais. E a letra E. O alimento que a planta fabrica chama-se o quê? Seiva elaborada. Na quinta, você vai dizer se concorda ou não concorda. Para um vegetal se desenvolver, não precisa de nutrientes. Concorda ou não concorda? A resposta correta é não concordo. Ele precisa sim de nutrientes e sais minerais. B. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento? Corretamente. Não vai uma pessoa ir lá dar alimento à planta, não. Ela mesmo já produz o seu alimento através da fotossíntese, que é chamado, o seu alimento é chamado de seiva elaborada, tá? É através da fotossíntese que os vegetais garantem os nutrientes para a sua sobrevivência? Concordo também. Então, através da fotossíntese, que ocorre dia e noite, as plantas elas conseguem sobreviver, tá certo? Letra D. Por fabricarem seu próprio alimento, as plantas são classificadas como consumidoras? Não. Ela só pode ser consumidora quando ela consome algum alimento. Se ela é produtora, é porque ela produz o seu próprio alimento. Então, ela não pode ser consumidora, tá certo? O processo de fotossíntese ocorre dia e noite? Concordo, acabei de falar. O processo ocorre dia e noite. Letra E. Para se nutrirem, as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem? Concordo também. Então, elas têm que se adaptar ao ambiente. Se o solo está bom, se o clima também, se tem água e todos os processos que ela precisa, tá certo? Então, essa foi a nossa correção. Daqui a pouco o tio vai explicar o novo conteúdo, tá certo? Então, pessoal, hoje no nosso conteúdo de ciências, a gente vai trabalhar só ciências hoje. Matemática eu dei uma pausa, porque próxima semana vai ter as avaliações e aí a gente só vai entrar em divisão na outra semana, né? Pessoal, hoje em ciências nós iremos trabalhar as plantas e o meio ambiente, da página 116 até a 120, tá certo? Então vamos lá. A relação das plantas com o meio ambiente e com os outros seres vivos é muito restrita em virtude de elas não possuírem sentidos presentes nos animais. Entretanto, é possível observar que as plantas percebem mudanças de luminosidade no meio ambiente, né? Identifica o sentido vertical, procura a água, algumas espécies são sensíveis ao toque, outras conseguem mover suas folhas. A percepção da luminosidade do ambiente pelas folhas é conhecida como fototropismo. Por causa dele, é possível observar que as plantas seguem a luminosidade. Basta analisar como uma planta cresce num ambiente com apenas uma fonte de luz. Ela se vira buscando o local onde a luz penetra no meio ambiente, né? O local onde a luz penetra, além disso, a maioria das plantas expande suas folhas e flores durante o dia por causa da luz solar e contrai essas partes durante a noite. Outro exemplo interessante é a espécie do girassol, que segue o sol. Daí a razão do seu nome. É possível dizer que as plantas identificam o sentido vertical, porque se enterramos uma planta com a raiz no sentido horizontal, esta volta a adotar a posição vertical para o seu crescimento. Nós iremos estudar e a planta também consegue procurar água direcionando a raiz aos locais onde há mais água. É possível perceber a existência das espécies que são sensíveis ao toque, já que ao tocá-las chegam a se fechar. Há ainda espécies que conseguem mover suas folhas, como a dionéia, espécie carnívora que captura insetos fechando a folha de uma forma semelhante a uma jaula. Embora esses acontecimentos possam ser percebidos, as plantas, se comparadas com os animais, estabelecem relações muito menos diversas entre elas, com o ambiente e muitos outros seres vivos. As plantas e os animais.
Os animais e as plantas têm uma interrelação e dependência, na qual um depende do outro para sobreviver. Algumas plantas servem de alimento para os animais, e os animais, por sua vez, polinizam as plantas. Junto com o vento e a água, alguns animais são polinizadores. São eles que levam pólen, que é o agente masculino da fecundação da planta, para o gineceu, que é o agente feminino da planta. Daí ocorre a fecundação e o fruto aparece. Nós temos aí as plantas e o ser humano. A maioria das plantas é muito útil para o homem. Elas são recursos naturais nos quais nós humanos e animais herbívoros dependem em várias situações, por isso é muito importante utilizá-lo de maneira adequada. Os produtos da alimentação: frutas, verduras, legumes, cereais. Na indústria, utilizados para perfumes, sucos, chás, látex, móveis, shampoos e etc. Medicamento, remédios, chá com plantas medicinais, artesanatos, jarros, bijuterias, esculturas, redes, chapéus e cestos e etc. A natureza fornece grande variedade de alimentos para a nossa sobrevivência, mas existe um grupo de plantas nocivas ao ser humano. Embora sejam ornamentais e muito apreciadas em casas, praças e jardins, apresentam um caráter tóxico. Todas aquelas que, quando ingeridas pelo animal ou pelo homem, causam danos que prejudicam a saúde ou a vitalidade, ainda degeneração física e mental, são classificadas como tóxicas. Por isso, não se deve usá-las como remédio se houver desconhecimento da sua natureza química. Nós temos alguns tipos de plantas tóxicas: olho de cabra, saia branca, urtiga, espirradeira, comigo ninguém pode, avelós, arnica, mamona e arruda. Essas são plantas que são consideradas tóxicas, que não podem fazer remédios e utilizar para outras coisas, que pode fazer mal à saúde do ser vivo. Plantas em extinção. Muitas plantas se encontram em extinção, por isso existem reservas florestais que impedem a ação danosa do homem. A devastação das matas é considerada uma das causas do desequilíbrio ecológico. Veja abaixo algumas espécies ameaçadas de extinção. Nós temos o pau-brasil, sorriso de Maria, palmeira, pinheiro do Paraná e rabo de galo. Devemos respeitar e valorizar os ambientes no quais encontramos espécies de plantas, favorecendo o equilíbrio ecológico e garantindo a sobrevivência dos seres vivos. Bom, nós já estudamos todo esse conteúdo, quais foram as plantas tóxicas, qual a importância da planta para os seres vivos, que elas produzem um alimento para os seres vivos e também para nós seres humanos. Pessoal, na página 121 até a 123 vocês irão responder. Na primeira, por que a relação das plantas com o meio ambiente é muito restrita? Por que ela é pequena? Restrito é pequeno, O que é fototropismo? Aí você vai colocar a letra C. Como sabemos que as plantas conseguem procurar água? Então você vai ter que explicar aquela partezinha que eu li. Por que as plantas precisam de água e como é que elas procuram? Eu dei o exemplo do girassol, lá no começo do texto, Segunda questão, separe as sílabas de acordo com o seu grupo. Plantas venenosas e plantas que servem como remédio. Nós temos o tipo das plantas: urtiga, erva doce, avelós, espirradeira, boldo, cidreira, hortelã, comigo ninguém pode e eucalipto. Tá certo? Então você vai separar. Primeiro quadrado é as plantas venenosas e o segundo são utilizadas como remédios. Na terceira, escreva o nome de plantas que estão em extinção. Quarta, por que as plantas expandem suas folhas e flores durante o dia? Aí você vai explicar. Em que período do dia elas se contraem? Ou seja, se contraem é quando elas se fecham. Qual é o período? É de manhã ou de noite? Você vai colocar, tá certo? Sexta questão. Por que devemos respeitar e valorizar os ambientes no qual encontramos espécies de plantas? Por que nós devemos respeitar as plantas? Qual a importância, Sétima. De acordo com o que foi estudado, descreva como as plantas a seguir se adaptam ao ambiente em que vivem. Nós temos o cacto e nós temos as algas. Por que elas são, nesses ambientes, elas
se adaptam, né? Que cada planta ela possui um ambiente em qual ela vai viver. Então ela tem que se adaptar. Por que ela se adapta? Aí você vai explicar. Na oitava, copie apenas as informações verdadeiras. Letra A, os frutos podem ser consumidos como alimento. Letra B, todas as flores podem servir de alimento. Letra C, as folhas produzem alimento para a planta viver. Letra D, jasmim, rosa e violeta são utilizadas na fabricação do perfume. Aí você vai colocar as verdadeiras, tá certo? Na nona, observe a cena e explique como se dá a relação das plantas com os animais. Você vai observar aí os animais e as plantas e vai dizer qual é a relação que um tem com o outro, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês irão responder a 10ª também, tá certo? Lá na página 124. Ok? Na 10ª você vai encontrar as palavras do diagrama que correspondem às questões abaixo. E escreva os espaços, né? Então as palavras que você encontrar vai ser a resposta de uma dessas alternativas. Na letra A, recurso natural na qual dependemos muito. Letra B, no que os vegetais são importantes na nossa vida. Letra C, o que pode causar desequilíbrio ecológico. Letra D, o que impede a ação danificadora do homem em relação às plantas. Letra E, o palmito, pau-brasil e o pinheiro são exemplos de que plantas? Aí você vai colocar aí. Nessa última alternativa você irá colocar se ela é uma planta em extinção ou como ela é, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. E aí vocês na próxima aula vão ter as correções, tá certo?